O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 248 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 3º, A Salvação de Deus, a Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 1954 a 1960. 1. A lei moral natural. O homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir, pela razão, o bem e o mal, a verdade e a mentira. A lei natural se acha inscrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens, porque ela é a razão humana, ordenando fazer o bem e proibindo pecar. Mas esta prescrição da razão não poderia ter força de lei se não fosse a voz e o intérprete de uma razão mais alta, à qual nosso espírito e nossa liberdade devem submeter-se. A lei divina e natural mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir seu fim. A lei natural enuncia os preceitos primeiros e essenciais que regem a vida moral. Tem como alicerce a aspiração e a submissão a Deus, fonte e juiz de todo o bem, assim como sentir, assim como o considerar o outro como igual a si mesmo. Ela está exposta em seus principais preceitos, no Decálogo. Essa lei é denominada natural, não em referência à natureza dos seres irracionais, mas porque a razão que a promulga pertence como algo próprio à natureza humana. Onde, então, se acham inscritas estas regras, senão no livro desta luz, que se chama Verdade? Aí está escrita toda a lei justa. Dali ela passa para o coração do homem que cumpre a justiça, não que emigre para ele, mas deixando nele sua marca, à semelhança de um sinete que do anel passa para a cera, mas sem deixar o anel. A lei natural outra coisa não é, senão a luz da inteligência posta em nós por Deus. Por ela, conhecemos o que se deve fazer e o que se deve evitar. Esta luz, ou esta lei, Deus a deu à criação. Presente no coração de cada homem e estabelecida pela razão, a lei natural é universal em seus preceitos, e sua autoridade se estende a todos os homens. Ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base de seus direitos e de seus deveres fundamentais. Existe, sem dúvida, uma verdadeira lei. É a reta razão. Conforme a natureza, difundida em todos os homens, ela é imutável e eterna. Suas ordens chamam ao dever. Suas proibições afastam do pecado.
É um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária. É proibido não aplicar sequer uma de suas disposições. Quanto a abrogá-la inteiramente, ninguém tem a possibilidade de fazê-lo. A aplicação da lei natural varia muito. Pode exigir uma reflexão adaptada à multiplicidade das condições de vida, conforme os lugares, as épocas e as circunstâncias. Todavia, na diversidade das culturas, a lei natural permanece como uma regra que liga entre si os homens e lhe impõe, acima das inevitáveis diferenças, princípios comuns. A lei natural é imutável e permanente através das várias ações da história. Ela subsiste sob o influxo das ideias e dos costumes e constitui a base para seu progresso. As regras que a exprimem permanecem substancialmente válidas. Mesmo que alguém negue seus princípios, não é possível destruí-la nem arrancá-la do coração do homem. Ela sempre ressurge na vida dos indivíduos e das sociedades. A tua lei, Senhor, condena o roubo, assim como a lei escrita no coração dos homens, lei que nem mesmo a maldade dos homens pode anular. Obra excelente do Criador, a lei natural fornece os fundamentos sólidos sobre os quais pode o homem construir o edifício das regras morais que orientarão suas opções. Ela assenta igualmente a base moral, indispensável para a construção da comunidade dos homens. Proporciona, enfim, a base necessária à lei civil que se relaciona com ela, seja por uma reflexão que tira as conclusões de seus princípios, seja por adições de natureza positiva e jurídica. Os preceitos da lei natural não são clara e imediatamente percebidos por todos. Na atual situação, a graça e a revelação nos são necessárias como pecadores que somos, para que as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos e sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. A lei natural propicia a lei revelada e a graça um fundamento preparado por Deus em plena harmonia com a obra do Espírito. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir o discurso do Papa Bento XVI aos participantes no Congresso sobre Lei Moral Natural, promovido pela Pontifícia Universidade Lateranense. Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2007. Venerados irmãos no episcopado e no sacerdócio, estimados professores, ilustres senhoras e senhores, é com particular prazer que vos recebo no início dos trabalhos congressuais, que nos próximos dias vos verão comprometidos no debate sobre um tema de importância relevante para o atual momento histórico, o da lei moral natural. Agradeço a Dr. Rino Fisichella, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Lateranense, os sentimentos expressos no discurso com que desejou introduzir este encontro. Não há dúvida de que nós estamos a viver um momento de desenvolvimento extraordinário na capacidade humana de decifrar as regras e as estruturas da matéria e no consequente domínio do homem sobre a natureza. Todos nós vemos as grandes vantagens deste progresso. E vemos cada vez mais também as ameaças de uma destruição da natureza pela força da nossa ação. Existe outro perigo menos visível, mas não menos preocupante. O método que nos permite conhecer cada vez mais profundamente as estruturas racionais da matéria torna-nos cada vez menos capazes de ver a fonte desta racionalidade,
a razão criadora. A capacidade de ver as leis do ser material torna-nos incapazes de ver a mensagem ética contida no ser, mensagem que a tradição denomina lex naturalis, lei moral natural. Trata-se de uma palavra que hoje para muitos é incompreensível, por causa de um conceito de natureza já não metafísico, mas somente empírico. O fato de que a natureza, o próprio ser, já não é transparente para uma mensagem moral, gera um sentido de desorientação que torna precárias e incertas as opções na vida de todos os dias. Naturalmente, a confusão atinge a modo particular as gerações mais jovens, que neste contexto devem encontrar as opções fundamentais para a sua vida. É precisamente à luz destas verificações que se manifesta em toda a sua urgência a necessidade de refletir sobre o tema da lei natural e de reencontrar a sua verdade, comum a todos os homens. Tal lei, à qual se refere também o apóstolo Paulo, conforme Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, está inscrita no coração do homem, e por conseguinte, também hoje não é simplesmente inacessível. Esta lei tem como seu princípio primordial e generalíssimo o de fazer o bem e evitar o mal. Trata-se de uma verdade cuja evidência se impõe imediatamente a cada um. Dela brotam os outros princípios mais particulares, que regulam o juízo ético sobre os direitos e os deveres de cada um. Trata-se do princípio do respeito pela vida humana, desde a sua concepção até ao seu termo natural, pois este bem da vida não é uma propriedade do homem, mas um dom gratuito de Deus. Trata-se também do dever de buscar a verdade, pressuposto necessário de todo o verdadeiro amadurecimento da pessoa. Outra exigência fundamental do sujeito é a liberdade. Todavia, tendo em consideração o fato de que a liberdade humana é sempre uma liberdade compartilhada com os outros, é claro que a harmonia das liberdades só pode ser encontrada naquilo que é comum a todos. A verdade do ser humano, a mensagem fundamental do próprio ser, precisamente a lex naturalis. E como deixar de mencionar, por um lado, a exigência da justiça, que se manifesta em dar uniquique suum, e por outro, a expectativa da solidariedade, que alimenta em cada um, especialmente se estiver em dificuldade, a esperança de uma ajuda por parte daquele que teve uma sorte melhor? Nestes valores, expressam-se normas inderrogáveis e inadiáveis, que não dependem da vontade do legislador e nem sequer do consenso que os estados lhe podem conferir. Com efeito, trata-se de normas que precedem qualquer lei humana. Como tais, não admitem intervenções em derrogação por parte de ninguém. A lei natural é a nascente de onde brotam, juntamente com os direitos fundamentais, também imperativos éticos que é necessário respeitar. Na atual ética e filosofia do direito, são amplamente difundidos os postulados do positivismo jurídico. A consequência é que a legislação se torna com frequência somente um compromisso entre diversos interesses. Procura-se transformar em direitos interesses particulares ou desejos que contrastam com os deveres derivantes da responsabilidade social. Nesta situação, é oportuno recordar que cada ordenamento jurídico, tanto a nível interno como internacional, aure em última análise a sua legitimidade da radicação da lei natural, na mensagem ética inscrita no próprio ser humano. Em definitivo, a lei natural é o único baluarte válido contra o arbítrio do poder ou os enganos da manipulação ideológica. O conhecimento desta lei, inscrita no coração do homem, aumenta com o progredir da consciência moral. Portanto,
A primeira preocupação para todos, e particularmente para quem tem responsabilidades públicas, deveria consistir em promover o amadurecimento da consciência moral. Este é o progresso fundamental, sem o qual todos os outros progressos terminam por ser não autênticos. A lei inscrita na nossa natureza é a verdadeira garantia oferecida a cada um, para poder viver livres a ser respeitado na própria dignidade. O que dissemos até agora tem implicações muito concretas, se se faz referência à família, ou seja, àquela íntima comunidade conjugal de vida e de amor, fundada e dotada de leis próprias pelo Criador. Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 48. A este propósito, o Concílio Vaticano II reiterou oportunamente que a instituição do matrimônio recebe a sua estabilidade do ordenamento divino, e por isso, este vínculo sagrado, por causa do bem, tanto dos esposos e da prole, como da sociedade, está fora do arbítrio humano. Ibidem. Portanto, nenhuma lei feita pelos homens pode subverter a norma escrita pelo Criador, sem que a sociedade seja dramaticamente ferida naquilo que constitui o seu próprio fundamento basilar. Esquecê-lo significaria debilitar a família, penalizar os filhos e também tornar precário o futuro da sociedade. Enfim, sinto o dever de afirmar mais uma vez que nem tudo o que é cientificamente realizável é também lícito sob o ponto de vista ético. Quando reduz o ser humano a um objeto de ensaio, a técnica termina por abandonar o sujeito frágil ao arbítrio do mais forte. Confiar cegamente na técnica como a única garantia de progresso, sem oferecer ao mesmo tempo um código ético que mergulha as suas raízes na mesma realidade que é estudada e desenvolvida, equivaleria a causar violência à natureza humana, com consequências devastadoras para todos. A contribuição dos homens de ciência é de importância primária. Juntamente com o progresso das nossas capacidades de domínio sobre a natureza, os cientistas devem contribuir também para nos ajudar a compreender profundamente a nossa responsabilidade pelo homem e pela natureza que lhe é confiada. Tendo isto como base, é possível desenvolver um diálogo fecundo entre crentes e não crentes, entre filósofos, juristas e homens de ciência, que podem oferecer também ao legislador um material precioso para a vida pessoal e social. Por isso, faço votos a fim de que estes dias de estudo possam impelir não apenas a uma maior sensibilidade dos estudiosos em relação à lei natural, mas levem também a criar as condições para que, no que diz respeito a esta temática, se chegue a ter uma consciência cada vez mais plena do valor inalienável que a Lex Naturalis possui, para um progresso real e coerente da vida pessoal e da ordem social. Com estes bons votos, asseguro a minha lembrança na oração por vós e pelo vosso compromisso acadêmico de investigação e de reflexão, enquanto concedo a todos vós a minha afetuosa bênção apostólica. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!